Porque a gente tem uma parada aqui que a galera não costuma perguntar, e aqui a gente se importa muito com isso. Todo mundo conhece o Tartar, que a gente falou aqui, o Tartar é mais legal, mais leve. Mas a gente quer muito saber quem é o Vinícius. Quem é esse moleque que saiu de dentro da Guaporé, não é isso? Isso. Que a gente acabou tendo alguma coisa em comum, né não? De dentro da Guaporé pro mundo, né, irmão? Pô, que não foi só Tailândia, foi Japão, Coreia, enfim, pra ganhar o Brasil. Quem é esse moleque extrovertido, esse moleque, pô, simpático pra caramba que tá falando com a gente? Eu sou um menino negro de uma comunidade chamada Guaporé, de Brasipina. Meu nome é Vinícius Silva Soares. Pode se emocionar, não tem problema não. E é porque realmente esse período foi um período... É a minha base, né? Eu brinco muito com essa questão do Tartar, mas eu sei bem quem sou eu, né? Eu sou o Vinícius. Eu sou aquele menino que só pedia a Deus mesmo para dar uma velhice melhor para os meus pais, para mudar um pouco daquela realidade. E mudar aquela realidade era dentro da concepção da época que eu tinha de que seria melhor. Que era sair dali. Não que eu achasse ali ruim, mas eu, depois, com o passar do tempo, né, eu fui saber que havia lugares melhores, né? Aquela questão ali familiar, por eu ser o mais velho, também carregava um pouco mais dessa responsabilidade de dar uma qualidade melhor de vida para os meus irmãos, porque eu já fui treinado com isso, né? O meu pai sempre colocou para mim, você é o mais velho. Então, hoje, nesse Natal, eu só tenho roupa para dar para os teus irmãos. Então, nunca tive essa questão de ser aquela criança... que aquele negócio do Papai Noel, com essas questões, né? Então, eu sempre fui... Costumo dizer que eu nunca fui criança, sabe? Costumo dizer que eu nunca fui bem criança. Porque... a criança sempre foi muito leve. E a vida fez com que eu nunca fosse muito leve, porque ela era muito dura. Então, eu morava numa comunidade onde tinha um tráfico, tinha droga, tinha tudo. Então, eu não podia ser criança. Eu era criança na idade, mas eu conhecia a maldade, eu sabia a hora que... eu tinha que subir para casa, que o ambiente não estava legal. Eu tinha percepção da maldade. Quando alguém falava alguma coisa comigo, eu já conseguia fazer a leitura por trás das palavras das pessoas. Então, tudo isso era por questão de sobrevivência, né? Para viver naquele ambiente. Quantas vezes teve que resistir? Muitas vezes, né, cara? Algo que é fácil, né? Algo que é muito fácil. Porque, assim, graças a Deus, eu tive a figura do meu pai, né, cara? Muito forte. E um cara que é muito conhecido lá em Brasipina. Seu Simar, meu pai. Cara brigão. Cara que é bem conhecido em Brasipina. Bom de porrada? Bom de porrada? Só venceu. Anderson Silva. Então, a figura do meu pai... existe o respeito e existe o medo. E eu tinha o respeito e o medo. Então, nunca me ousei, nem em pensamento, né? Às vezes eu dava uma fugida de estar brincando, às vezes, em outra rua. A gente tem uma coisa engraçada que meu pai pode assoviar em qualquer lugar que eu ouço, cara. Eu sou treinado igual um cachorro. Ele tem um assovio que, cara, entra na minha mente, na minha alma. Tu vai estar com 80 anos. Cara, eu morava num quarto andar, naqueles prédios, assim, de comunidade, sabe? Sim. E aí ele chegava da janela e começava com aquilo. Cara, eu tava jogando bola, aquele negócio de chegar a me travar. Tava de frente pro gol. Aí eu falava, cara, eu tenho que ir. Os caras, o que foi? Teu pai? Eu falei, meu pai tá me chamando. Os caras, pô, tá de sacanagem. Eu falei, meu pai tá me chamando. Tu é o melhor do time. Como é que tu sabe que teu pai tá te chamando, cara? Nós estamos longe pra caramba. Eu falei, ele tá assoviando, eu sei que é ele. E eu já ia correndo, né, cara? Acho que até dessa questão de velocidade, que eu só vivia correndo. Treinou arranque a vida. Cara, eu não sei porquê, cara.
Na época de moleque, eu só via correndo. Minha mãe falava alguma coisa... Então, o moleque da casa. Então, o moleque da casa é o que vai sempre pra rua, né? Então, chegava uma tia que pedia uma cerveja, um cigarro, aí eu ia correndo. E voltava. Já voltou, tipo, eu adorava quando alguém falava isso. Porque eu ia correndo, entendeu? Ninguém esperava, né? Então eu voltava muito rápido. E aí meu pai assoviava, então a figura do meu pai sempre foi uma figura muito forte, eu sempre tive muito respeito, juntamente da minha mãe também. Algumas questões acabaram acontecendo ali, né? Naquela nossa realidade. Minha mãe me acordava, mostrava, entendeu? Então, tá vendo ali? Tá vendo o que aconteceu com aquele teu amigo ali, ó? E era ali, assim, né? A realidade dura, nua e crua. Se você não quiser ser ele e você não quiser causar aquela dor que aquela mãe tava chorando em cima daquele corpo ali, então você não vai por esse caminho. Então fui muito bem educado e muito bem treinado, né? Eu, juntamente da índole, né? Graças a Deus, né? Já vem com a gente, né? Sempre tive a índole boa. Então nunca me ousei muito e também não dava, não. Meu pai é bravo pra caramba, cara. Se eu tentasse, ele me tirava de lá abaixo de pau. E pode ser isso que a gente estava conversando no carro sobre respeitar os caras mais velhos. É. Pode ter vindo daí. Muito disso, né? Eu fui muito... Eu acho que eu fui mais do que educado, eu fui treinado mesmo, né? Porque isso é quase um treinamento mesmo. Meu pai me colocava responsabilidades, entendeu? Ele não perguntava, ele tem 10 anos, ele não pode isso, não. Sua responsabilidade é buscar seus irmãos que é no Quitungo. Caraca! Que é a mesma comunidade, só que do outro lado do morro. Então, eu sabia a hora. 4 horas eu tenho que buscar meus irmãos na creche. E eu tinha que voltar com eles, mais novos. Isso eu com 10, 11. Então, eu estava lá, buscava, voltava, até o horário do meu pai e da minha mãe retornar em casa. Quando precisava também, esquentava um feijão. E minha mãe já deixava algumas coisas, né, pré-prontas, às vezes era só para esquentar mesmo. Então, eu já fazia todo esse trabalho de casa, dava a alimentação para meus irmãos e aí à noite eu ia jogar um futebolzinho de salão, né? Que ninguém é de ferro também. Até porque alguém tinha que pagar por tudo isso, né, Então, à noite, lá no Brasipina Country Club. Que lá foi o lá meu que início. Começou mesmo. Lá é o meu início, né? Outro dia eu até conversando com o pessoal de lá, de Brasipina, o cara até me cobrou. E com razão. Ele falou, pô, você sempre tá contando a sua história e você conta do Fluminense, conta que anteriormente ao Fluminense eu tive uma passagem no Botafogo, no futebol de salão. É mesmo? É. E... Só que anteriormente, onde tudo realmente começou, foi lá no Brasipina Country Club, né? BPCC. Um futebolzinho de salão, uma associação, tem né? Country Club, né? É, o Brasipina Country Club, né? Respeita, rapaz. Que chique, né? É Country Club. É, e aí foi lá meu início, até através de uma tragédia, né? Tem muita coisa disso na minha vida, de males que vem pro bem. O meu apartamento, na Guaporé, em Brasipina, pegou fogo. Caralho. E aí a gente perdeu tudo. Curto-circuito. A causa. Mas não tinha ninguém em casa? Graças a Deus não. Meu pai até... Nós fomos no aniversário. Eu estava fora. Mas a família estava, né? E foi no aniversário de criança. E aí meu pai chegou depois. Tinha tomado uns bilico-tico na rua. Descansou. E algo, né? Realmente... Questão mesmo de espiritualidade. Fez com que... Porque o cara, né, tinha tomado alguma coisa, a questão era ele ficar ali dormindo. E ele... A espiritualidade ali acordou ele de certa forma e ele foi atrás, né? Vou lá na minha família. Não demorou muito disso que ele chegou nessa festa de aniversário. Que inclusive, olha só que coisa engraçada, que até de uma família... de uma das filhas do nosso cantor Vaguinho, né? É mesmo? Ele tem uma filha lá chamada Joyce. Nós fomos todos criados juntos, a gente é muito próximo. Pô, a família. Vaguinho, um beijo pro Vaguinho, pô. Né? E aí foi da família dele. E aí estávamos lá e eles estavam todos lá.
E começou a passar os carros de bombeiro. Aí a minha mãe relata que ela falou assim, ih, a Guaporé hoje tá pegando fogo. Após ela dizer isso, entra um rapaz, né, pra avisá-la. Falou, tá pegando fogo mesmo, tia, e a sua casa. Puta que pariu. Só que quando chegou lá, né, já o fogo tomou muito, muito rápido, né, não tinha mais o que fazer. E aí fomos pra casa da minha avó, que fica em Cordovil. E lá em Cordovil, a gente criança, sem roupa, sem nada, fomos morar dentro de um quarto, né? Meus pais com mais 3 crianças. E aí a gente... O que ganhava era doação. Eu não tinha muita sorte, porque doação vem de tudo. Eu sempre fui muito magro. Então as roupas que vinham às vezes eram um pouco maior. Nunca era legal. Então eu sempre tinha um shortinho azul lá que dava, cara. Eu tava sempre igual Tarzan. Só botava um shortinho azul e sem camisa. Eu só andava assim em Cordovil. Quem é de Cordovil short azul, conheceu sem lá, camisa e descalço. que era minha avó morava em outros conjuntos, né, também, sim, né? No pé da Cidade Alta ali. Sim, eu sei onde é esse conjunto. Salema. Lá no Salema. Nunca mais esqueci. E aí lá atrás tinha um campinho de futebol, cara. E eu comecei a descer pra me entrosar com a rapaziada de lá, né? Que eu não conhecia. E aí comecei a brincar lá e tal. E tinha um menino que já jogava lá no salão lá do Brad Pino. O pai dele viu. O menino chamava Guilherme. O pai dele viu. Me levou. Falei, cara, mas eu não tenho nem tênis. Eu não tenho nem roupa. Imagina tênis pra jogar no salão, pô. No salão. E não é qualquer um, né? E aí o cara foi me conseguiu o tênis, me levou lá, aprovei. E assim começou, né? A jornada, né? Caraca, que maneiro. Pô, e volta nesse rapaz aí, interessante, do pai do preparador de goleiro que te levou pro Fluminense. Isso. Pô, essa tua chegada em Xerém deve ter sido... E olha só, o que eu tô falando, né? O meu pai me treinou muito, né? Meu pai me levava nos lugares. Nessa época a gente jogava futebol de salão no Botafogo, ele goleiro. Eu ala, pivô. Ala esquerdo, pivô. E o pai dele levava ele pros treinamentos, que era ali no Meyer, no Mackenzie. Sim. O Botafogo treinava ali, né? Futebol de salão lá. Usava aquela quadra do Mackenzie. E meu pai me levou uma vez, porque os treinamentos do futebol de salão são à noite, né? Me levou uma vez e falou, ó, eu não tenho condições de ficar vindo sempre contigo. Você presta atenção, vou te levar, das próximas vezes aí é contigo. É isso aí, pô. Então eu ia sozinho, né? Eu ia pra Penha, da Penha eu pegava um 679, não sei se ainda existe essa linha. Provavelmente pro sim. Meia, né? Provavelmente. Às vezes muda o número, né? Mas isso aí. Continua com essa linha. E eu chegava lá. E aí, nesse trajeto, ele morava no Ipaze. Então, ele também pegava o mesmo ônibus. E o pai dele sempre puxava um assunto, gente boa pra caramba, Paulão. Sempre puxava um assunto comigo. E às vezes ele falava de samba e eu entendia de samba. E ele falava, pô, não é possível, esse moleque... ele sabe de samba? Tu sabe esse samba? Por quê? Porque eu nunca ficava só. Meus pais iam pro samba, eu ia junto. Entendi. Pra não deixar você em casa. Eu não ficava solto, né? Então eu sempre estava junto dos meus pais. Então eles estavam no samba, eu ficava ouvindo aquilo. Comecei a gostar, comecei a aprender. Então eu tinha eu ouvia muito assunto, porque não abria a boca próximo da conversa de adulto. Por quê? Você não tinha assobio. Antigamente não podia abrir a boca da conversa de adulto. Né? De jeito maneiro. É igual a história do Leandro Hassum. Você quer café? Quer café, né? Ah, tu quer café? Depois já sabia, né? Depois já sabia que ia tomar uma escovada. Porra, tá maluco, por favor. Então, nisso, né, cara? Então, eu conheci o Paulão. E o Paulão começou a dizer pra mim, cara, tu não pode jogar só campo, não. Tu já tá numa idade. O Paulo já joga futebol de salão aqui no Botafogo, mas já joga campo no Fluminense e tal. Já tá lá e tal. E eu nem sei como é que é isso. Eu nem sei o que joga no campo. E aquele cara viciado mesmo no futebol de salão, né? Futsal e tal, aquela coisa toda. Viciado e tu tinha destaque?
sim, tinha destaque. E é muito mais e difícil, aquilo, né? Pô, aqui é meu habitat, né, cara? Natural, eu pensava ser profissional de salão. De futebol de salão, né? Manuel Tobias, que a gente via aos domingos, né? Aqueles jogos de seleção e tal, depois Falcão. O pai do Léo Ortiz, pô. Né? Cara, a gente fica, pô, encantado, né, cara? E aí ele começou a falar, não, calma aí e tal, não sei o que. Ele foi muito incentivador. Inclusive, a primeira vez, quando eu fui a Xerém, eu fui com ele. Ele me levou e falou, não, depois, né, agora fala com seus pais e tal, não sei o quê, pra você continuar vindo. E aí foi quando comecei a fazer os testes lá em Xerém. Pô, quando eu cheguei, assustei, porque eram muitos, né? Era uma galera, aquela rapaziada, era peneira. Eu fiz a peneira mesmo, né? Então comecei lá atrás com 300, aí vai. Todo dia sendo mandado embora e volta no outro dia. E a passagem para Xerém é cara. É outro município, né? E esse período meu pai estava desempregado. Aí tinha que ir meu pai, minha irmã e meu irmão. Porque não podia deixar sozinho. Porque eu não podia deixar ninguém sozinho. Eles eram muito novos, né? Então, íamos nós três para essa aventura aí. Aí foi passando. E graças a Deus deu tudo certo, né? Que no final foi aprovado eu e mais 2. Foram 3. De 300? É. Porra. 1%. Foi literalmente, cara. 1%. Pô, literalmente. E assim, quando eu olhei, eu falei, cara, vai ser muito difícil você conseguir passar aqui. Por mais confiança que você tivesse, você dizer que você era melhor do que todos aqueles, seria loucura. Verdade. Às vezes pode nem ter sido. E realmente ocasionou ali, porque eram poucos minutos, né? Por isso que ainda assim, quando você passava, você já não federava, né? Você já não assinava. Você passava um período depois com um grupo, né? Pra ver como é que você ia desenvolver se realmente você seria aprovado. Graças a Deus deu tudo certo. E tu morou em Xerém? Não, nunca morei em Xerém. Tu nunca... Antigamente ainda tinha aquele negócio de quem era residente Tinha. Na cidade, não podia morar na concentração, era isso? Tinha. Alguns casos eles analisavam e permitia, né? Porque Xerém realmente é muito longe. Mas eu vivi em Xerém, né? Só que era bastante sacrificante, cara. O que eu fazia? Saía bem cedo de casa. Ou eu ia pra Avenida Brasil, quem aqui do Rio conhece, né? Pra Brasil. Ou ia pra Duque de Caxias. Então era o meu primeiro ônibus. Depois eu pegava um segundo ônibus que ia pra Xerém. E o que eu fazia não era bem correto, mas era o meio que eu tinha. Como eu estudava em Xerém à tarde, eu já ia com o uniforme do colégio no horário pela manhã. Esse foi o teu crime? Pô, eu confesso, né? Já que tá contando tudo, né? Tem que contar tudo. Mas ele não tá cometendo um crime, porque ele tá indo pra escola. Não, eu estava indo pra escola, né? Só não era exatamente naquele horário. Naquele horário, né? Mas você queria chegar mais cedo pra estudar. Queria chegar mais cedo, morava longe, né? Isso aí, pô. E eu passava muito perrengue com isso. Eu até, às vezes, até evito falar isso, mas, pô, cara, pra ser fiscal de ônibus, o cara tem que ser malvado. Não, um beijo a todos os fiscais de ônibus. Mas vocês não são brincadeira, não. E nesses ônibus que vão pra outro município, não era a mesma regra de poder entrar pela frente, não é isso? E assim, você passa. Porém, durante o trajeto, como o trajeto é tão longo, entram 2 fiscais. Então ele analisa, ele entrava no ônibus e aí vinha. A galera que pagava a passagem tinha um ticket que você recebia do trocador. Sim. Naquele tempo, né? Caraca, E verdade. aí, pela cor do ticket, dizia, né? A numeração e a cor. Se era meia passagem, que era até a metade, no caso, até aquele fiscal, ou se era inteira. Então mudava o valor. E eu metia a carteirada da escola, né? Como se estivesse indo para o colégio. Que eu realmente estudava em Xerém. Eu realmente ia, mas não naquele horário, né? E sentava lá. Eu sempre metia um sono quando o fiscal entrava, cara. Mas nem sempre dava certo. Alguns tocavam no ombro, pediam a carteira. Aí quando abria a carteirinha, né, do colégio, constatava que você estudava à tarde. E, cara, vários já mandaram eu descer. É mesmo, cara? Mandava eu descer. Mesmo que tu tentasse argumentar assim, tô indo fazer trabalho de grupo. Não. Falava, não, aula aí.
desce. Os caras, ruim mesmo. E não era adulto, não. Eu tinha 12 anos, cara. Pô, era criança. Entendeu? O cara mandava descer. Algumas vezes eu tive que pegar Washington Luiz, sabe? Passei já muito ali em frente àquele jornalzão que tem lá, né? Sim, pode. Passava ali em frente até o outro ponto para tentar pegar um outro ônibus. Outras vezes, alguns ficavam meio com pena, me colocava no outro. E outras vezes, e até dou graças a Deus por esses seres humanos, muitas vezes quando o cara mandava eu descer, alguém de dentro do ônibus se metia e dizia, então quanto que é? Então eu pago aqui a passagem dele. Não, fica aí. Porra, que besteira. Ia lá, pagava a minha passagem e eu continuava o trajeto. Maneiro pra então, caramba. assim... Se um vagabundo mandasse o maluco tomar por dentro, ele ia engolir. Então, mas assim... Mas estudar, o cara, porra, quer oprimir. É isso, Iberê, desabafa. Tá certo. É isso, é isso. Pai maluco do caralho. Segura a cadeira, calma. Não, já tem uma resenha aqui. Vinícius é um filho maravilhoso. Cadê que tá? Mas deixa eu baixar aqui. Vinícius é um filho maravilhoso e muito... Pro final, isso é muito por sinal. Quem é Vanessa Soares? Ah, Vanessa Soares é minha irmã. Ah! Porra, isso essa aí, então, porque... É mais nova? Depois de mim, né? Você é o mais velho, né? Ela é a do meio, no caso, ele tem um caçula, mas ela viveu muito isso, né? E é muito fresco essas histórias todas na memória dela, porque era eu e ela, né? Pô, ela tinha que... Pô, participava de tudo, devia né? ter puta Então, pra caralho, que então, devia ter que ir lá pra Xerém de ônibus. Então ela lembrava de tudo e ficava igual uma maluca lá, gritando, vai, meu Deus! Aquela coisa de irmã, de irmão. Pô, e na base, tu deve ter tido sucesso na base, né? Porque senão tu não ia chegar no profissional. Mas... Às vezes até chega sem ter tanto, mas tu deve ter tido. Mas assim, principalmente nesse início, foi bem difícil, né? Eu até fiquei bem receoso nessa passagem, né? Que eu cheguei já no segundo ano de mirim, no outro ano seria o infantil. Aí eu realmente fiquei sem saber, né, bem o que iria acontecer, né? Porque eu não era titular, né? Na época eu era atacante. E aí, quando eu cheguei no infantil, conseguindo chegar no infantil, eu tive a sorte de encontrar o Edgar Pereira, que é um pai. Esse é o pai. É. Esse é o pai. Aí sim, eu encontrei um paizão. Literalmente, de tudo. De futebol, de vida. Ele me falava muito a respeito de outras realidades que morava, conversava muito comigo, me tirou do ataque, me botou na meia. É o da seleção? É o da seleção. Pô, eu tive a honra de conhecer o Edgar, cara. Isso. Na Copa Brasil-Japão lá com o Zico. Ele tá com branco na seleção. Tá no branco. Puta né? que pô, eu já gostava dele, agora gostei mais. Poxa, cara, esse cara foi 10. A gente vai trazer ele aqui. Foi 10. Não, o Edgar merece, porque ele formou não somente eu. Na época de seleção aí, então, ele pegou uma geração boa aí, o Felipe Bastos. Não, o Bastos é apaixonado por ele. Os Gêmeos, o Bernardo do Vasco, e muita gente. Ele falou que foi ele que colocou os moleques na lateral e outro na outra. Porque os dois são 10. Tudo ideia dele. Os dois são 10, ele botou um na lateral esquerda. Ele que teve a ideia de... Ele falou isso pra mim. Fábio e Rafael. Botar um na direita e outro na esquerda. Cara, foi assim um período... Passei muito tempo, né? Das categorias de base com ele. Alguns até falavam, mas ele é teu pai. Aí ele sempre falava, não, às vezes ele não tá tão bem no jogo, mas eu sempre deixo ele, que ele sempre tira alguma coisa da cartola. Então não posso tirar ele da partida assim. Pô, cara, mandar um abraço pro Thiago Almeida aí, que, pô, mandou aqui, ó, resenha top, só fera. Abraço, galera. Mandou 50 aí. Pô! Valeu, Thiago Almeida. Pô, tá na moral. Que isso, querido. Te amo, Thiago. Boa, garoto. Pô, até gostei, parabéns. Porra, Thiago, tamo junto, pô. É isso aí. Poder aquisitivo. Poder aquisitivo maior. Nobre, né? Tartaia tá ganhando moral. Tá com moral. Vai vir mais vezes. Vai vir mais vezes. Vou ver se ver se tem mais uma cadeirinha, um banquinho, né, pelo menos. Tá. Porra, ó, vambora que o Tatá vai ser contratado, galera. Porra. Me ajuda aí, rapaziada. Mas isso é muito legal, né? Então, assim, é muita gente, né? Às vezes a gente vê o resultado final, mas ninguém chega lá sozinho.
às vezes é alguém que você encontrou na rua aleatoriamente, que você não sabe o nome, né? Você não pode agora citar aqui, mas alguém, quantas vezes, às vezes, passa um período desempregado, né? E tá dando aquela corrida na orla, encontrava um senhor, alguém, me parava e falava, cara, você tá parado e tal, pô. E você tá desanimado, né? Tá indo ali na força, mas tá super desanimado. E tipo, cara, eu sempre gostei do teu futebol, pô, sempre gostei de você, minha família, sempre torce por você. Então, esse carinho, né, dessas pessoas, às vezes, que a gente não sabe nem de onde vem, ou porquê de tanto carinho, ou daquelas palavras todas tão bonitas para você, que muitas vezes é o ânimo que você precisa, às vezes, para continuar. Pra né? continuar. Pô, não, maneiro pra caramba. E a gente fala aqui, o Euler também mandou um abraço aqui, o Euler Vitor, que é um cara que já teve aqui no Storycast, que tem uma relação muito grande com o futebol, principalmente com a base. E ele fala muito da realidade, né? Dos garotos que iniciam, que vêm de favelas, independente de se é preto, se é branco, se é pardo, se é índio, enfim, mas da realidade... Forjado na dificuldade. Da sociedade, entendeu? Da dificuldade social. Acho que o futebol é um reflexo da sociedade, né, irmão? Cara, isso é muito difícil, porque implica em uma camada de coisas. Quando você começa sem nada, né? Sem nada, só fé. Eu costumo dizer que eu sou um homem de fé, porque não tinha perspectiva nenhuma. A minha família mesmo, já num período, já teve uma reunião falando a respeito dos estudos, né? Que eu tava deixando um pouco a desejar, e fui fazer um supletivo, umas coisas, mas a cobrança deles era tipo, e se você não chegar? E se você não for? Você vai ser o quê? E eu dizia, jogador de futebol. Ah, mas se... Jogador de futebol. Mas eu não falava aquilo da boca pra fora, sempre foi com certeza. Certeza, eu tinha certeza absoluta. Eu seria jogador de futebol. Não sei se eu seria o jogador de futebol do Fluminense, não sei se jogaria no Maracanã, mas eu sabia que eu seria atleta profissional de futebol. O que não é pra qualquer um. O que não é pra qualquer um. Porque isso em qualquer esfera. Em qualquer esfera. Seja no topo, né, onde vive o Neymar. Isso aí. Nessa grande esfera. No Olimpo, né? Ele tá no Olimpo. No Olimpo. Já em outro nível, né? ou seja, por exemplo, agora, né, tive oportunidade de trabalhar em outras divisões, em clubes menores, de segunda, terceira divisão aqui do Rio de Janeiro, e conheci atletas, jogadores incríveis, que teria totais condições de estar num grande clube, mas sempre trabalhou ali e a oportunidade não surgiu, mas ele não se diminui nada, sabe? Perfil de profissional pra caramba. Então, assim, uma galera que sempre teve ali no duro, no difícil, mas o cara tá sempre lá, Não sempre desiste. lutando, não desiste. Esses jogadores de futebol, então, cara, porra... E são a grande maioria. São a grande maioria. É a grande maioria. A grande realidade A grande realidade do futebol é essa. Do futebol brasileiro é essa mesmo.